Muito boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa live. Curve aí a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso eterno Pai, é no nome do Teu Santo Filho, nosso Senhor Jesus, que entramos em Tua presença, meu Rei. E nessa oportunidade, primeiramente para agradecer, porque só o fato de estarmos aqui, meu Deus, é um grande privilégio. Saber que o Senhor se faz presente em nosso meio. Não por méritos, mas porque o Senhor prometeu e está escrito que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, no meio delas o Senhor estaria. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha repreender todos os demônios, toda a força espiritual do mal que tenta impedir que o nome do Senhor seja glorificado, distraindo, fechando entendimentos. Meu Rei, que pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que venhamos compreender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos orientar. Meu Deus, tome a direção dessa live e fale com todos aqui presentes. E se tiver alguns dentre nós enfermos, que o Senhor venha curá-los. Se tiver, meu Pai, alguns dentre nós doentes, sentindo dores, que o Senhor venha aliviar essa dor dessa pessoa. Livra ela, meu Pai, de todo espírito de enfermidade, espírito de medo, de dúvida, de insegurança. Livra e coloque, meu Senhor, as Tuas mãos para proteger, guardar a cada um deles que participa conosco dessa live. Fale conosco através dessa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19 de Lucas. 19 de Lucas, nós vamos hoje meditar nessa palavra que fala de Zaqueu, o publicano. Muito bacana. Nós estamos vivendo na Igreja Universal a preparação da Fogueira Santa de Israel. E todos os dias, a partir de ontem, nós começamos a fazer aquela oração que era 11h30, agora é 10 da noite. Você pode procurar nas redes sociais da igreja, como no canal 27, 32, 16, canal 10, que o bispo vai estar lá dando a palavra e fazendo a oração que era feita à meia-noite, agora nós estamos fazendo às 11 da noite. Está sendo das 10 até 11 horas da noite, um programa especial. Vai ao ar de segunda até a sexta-feira, tá? Segunda a sexta, às 22 horas. E nós estamos falando, pessoal, nessa Fogueira Santa, da troca de espírito. Troca de espírito. O que vem a ser isso? Como é que a pessoa ela pode trocar o espírito? Na verdade,
Essa troca de espírito é uma troca de opinião, de direção. É tipo aquela pessoa que diz assim, você já ouviu, ó, eu nasci assim, fala aí, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Quem já ouviu uma pessoa falar desse jeito? Então, essa pessoa, ela não quer trocar de espírito, ela quer continuar com o espírito velho dela. E na igreja, gente, nós temos muitas pessoas assim também, que ela não quer trocar de espírito, ela quer continuar com o espírito velho dela. Por mais que a gente tenta ajudar essa pessoa, a gente fala, olha, fulano, Deus vai te abençoar. Aí ela fala, não vai não, pastor. Eu já fiz de tudo. Eu já fiz todas as correntes. Tudo que o senhor falou aí, pastor, eu já fiz e não deu certo. Quer dizer, ela nem ouve o que o pastor está dizendo. Ela não ouve. Ela quer que o espírito dela permaneça daquela maneira, porque, de repente, pessoal, ela já até fez aquilo que o pastor está mandando ela fazer, mas ela fez por conta própria. E agora está vindo uma direção de Deus para ela. Uma direção de Deus para ela fazer tomar tal atitude, que Deus vai agir em cima daquela palavra que o homem de Deus está dando para ela. E muitas vezes ela não consegue obedecer. Por quê? Porque ela quer permanecer naquele espírito velho, naquele costume velho dela. A Bíblia fala aqui no livro de Lucas, veja que bacana. O publicano Zaqueu é a mensagem. Lucas 19, versos 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu no sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressadamente desceu e o recebeu alegremente. Então você vê, ele era um homem rico. Você imagina um homem rico dos dias de hoje subindo num pé de árvore no meio da rua para ver alguma coisa que estava acontecendo. Dificilmente isso acontece. Ele ia mandar alguém lá ver, ia mandar chamar, ia marcar um horário para ir lá para ser atendido. Só que Zaqueu não. Zaqueu, ele foi lá, ele subiu no pé de árvore. Só aquela atitude dele subir ao pé daquela árvore, ele já mostrou para Jesus e para Deus o quanto ele queria conhecer Jesus. O quanto ele queria ver quem era Jesus, ver como era Jesus. Porque, de repente, ele tinha dinheiro, ele tinha uma posição, mas ele não tinha amigos. As pessoas não se aproximavam dele. E quando se aproximava, era somente interessado nas coisas materiais que ele tinha. Então, quando ele ouviu falar que Jesus ia passar por ali, ele, para vê-lo, subiu num pé de árvore.
E para a surpresa dele, quando chegou Jesus embaixo daquele pé de árvore, ele falou: Zaqueu, desce depressa. Convém-me hoje repousar na sua casa. Aquele homem, ele estava talvez cansado daquela vida que ele tinha. Cansado daquela posição que ele tinha. Porque a pessoa, quando ela não tem um poder aquisitivo, gente, ela pensa que dinheiro pode dar felicidade para ela. Ela pensa que dinheiro pode dar mais alegria, mais satisfação, pode preencher mais a vida dela. E o dinheiro, ele não é para isso. Deus não criou o dinheiro para esse fim. Tanto é que ele chega até a dizer que a pessoa que trabalha muito, ela jamais enriquece. Porque o trabalho não enriquece o homem. A riqueza vem da mão de Deus e não do trabalho. Como é que eu posso explicar isso para vocês, meus queridos? Você vê que tem pessoas, vou dar aqui um exemplo para você. A gente conhece pessoas que são corretores de imóveis. Conhece corretor de imóvel? É uma profissão muito lucrativa. É uma profissão de que se a pessoa for abençoada por Deus, com a permissão de Deus, ela pode enriquecer rapidamente. Ela faz 1, 2 vendas e ela já resolve o problema financeiro dela. E tem pessoas que é corretor de imóvel, que não tem ainda um lar para morar. E já faz anos que esse é corretor de imóvel. Então você vê que não é a profissão, mas sim a mão de Deus. Ele disse que com ele está riquezas e honra, e ele dá a quem ele quer. É dele. Ele dá a quem ele quer. Então, voltando aqui à palavra, a riqueza não traz felicidade. Se você é feliz, então você vai continuar sendo feliz, sendo rico, com muito dinheiro. Mas se você é infeliz, você vai continuar sendo infeliz, tendo dinheiro ou não. Tem pessoas que só vendem o almoço para comprar a janta. E são pessoas felizes, são pessoas realizadas. Pessoas que põem a cabeça no travesseiro, dormem em paz, têm alegria, têm prazer. Sinal que o dinheiro não traz isso. E esse homem, ele tinha muito dinheiro, que a Bíblia fala que ele era rico. Mas ele não era realizado. Por causa do espírito dele. Ele tinha um espírito avarento. Ele tinha um espírito enganador. Não estamos falando aqui, pessoal, de demônios, não. Nós estamos falando do espírito da pessoa. O espírito da pessoa, o espírito dele. Era assim, ele trapaceava as pessoas, passava as pessoas para trás, enganava, mentia pro César, porque ele pegava impostos dos judeus e levava para César, mas só que ele tirava uma parte para ele. Então, era uma pessoa que tinha um espírito, o espírito dele era de pessoas que vivia enganando, e ele enganava todo mundo, até ele mesmo estava sendo enganado. Só que Jesus, vendo a intenção do coração dele de querer uma mudança, de querer uma vida nova, não está mais satisfeito com aquela qualidade de vida que ele tinha, por ele subir na árvore e querer ver Jesus, e o Senhor Jesus conhece os corações e pensamentos, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então ele sabia. Quando ele chegou embaixo da árvore, ele falou com Zaqueu. Aquilo para ele deve ter tomado até um susto quando Jesus falou com ele. Você vê que a Bíblia diz aqui, no versículo 6, e apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará para hospedar
na casa de um homem pecador. Ele vai entrar para se hospedar com um homem pecador. Mas olha aqui para o pastor. Quem é que não tem pecado? Não foi o que ele falou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que os judeus estavam julgando Zaqueu, pecador, porque ele era cobrador de impostos. Por essa razão, ele estava sendo julgado como pecador. Por esta razão. Mas todos são pecador. Todos nós, não tem um homem na face da terra que possa dizer que ele não tem pecado. O próprio Senhor Jesus disse isso e provou quando levaram aquela mulher pega em adultério, que na lei de Moisés tinha que apedrejar, porque ela foi pega em adultério, e o Senhor Jesus disse para os que levaram a apedrejar, ele disse a eles: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E vocês conhecem a passagem. Foi saindo do mais velho. Por que o mais velho? Porque quanto mais velho for, mais pecado tem a pessoa. Que já viveu mais tempo, pecou mais, teve mais tempo de pecar. Você vê que uma criança, quando ela nasce pura, sem pecado algum. E no decorrer dos anos vai se acumulando os pecados. E eles então julgaram o homem dizendo, nós estamos lendo Lucas capítulo 19, nós estamos agora no verso 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrará para se hospedar, para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, enganado, passado alguém para trás, restituo 4 vezes. No quadruplicado. Olha o que disse Jesus. Disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Esse também é filho de Abraão. Amém? O espírito daquele homem que vivia só para ele, só pensava nele, só queria as coisas para ele, mudou quando Jesus entrou na casa dele. Mudou radicalmente. Mudou ao ponto dele dizer que iria devolver, ia dar metade. Metade ele já ia dar para os pobres. Para aqueles a quem ele não tinha enganado. E a quem ele tinha enganado, ele ia devolver 4 vezes o que ele havia tirado da pessoa. Dolosamente. Fraudulentamente. Então você vê que mudou o espírito de Zaqueu, que era um espírito avarento, era um espírito odioso, era um espírito egoísta, só pensava nele, não queria nem saber se as pessoas iam passar dificuldade ou não, ele só pensava nele. E quando ele se aproximou de Jesus, Jesus se aproximou dele, entrou na casa dele, mudou o espírito dele. E tem pessoas que estão dentro da igreja já há muito tempo e não quer mudar o espírito, porque ela acha que ela já tem uma opinião formada, que ela está certa, que ela está correta, que é o que ela faz que é certo. Certa vez, atendendo uma senhora, e ela disse para nós todos os problemas dela. Aí nós falamos, senhora, a senhora só tem um problema. Não, pastor, o senhor que pensa, pastor, o senhor não sabe quantos problemas. Senhora, a senhora só tem um problema. Não, pastor, eu tenho problema com meu filho, eu tenho problema com meu marido, eu tenho problema com a minha vizinha, eu tenho problema de saúde.
E nós falamos, senhora, a senhora só tem um problema. Só que ela não parava para ouvir. Por quê? Porque ela já não queria mudar aquele espírito de derrota, porque tem pessoas que não pode ver um outro que já vai confessar suas derrotas, os seus fracassos, as suas lutas, que ela não venceu porque não a enfrentou. Até que por fim ela deixou a gente falar com ela. Falei, a senhora sabe qual é o problema da senhora? A senhora não tem Jesus. Não, pastor, tem, eu sou batizada já há tanto tempo, já. Não tem, senhor. Posso ser mais sincero para a senhora? Eu acho que a senhora ainda não veio para a igreja. A senhora só mudou de religião. A senhora só mudou de igreja, saiu da igreja que a senhora frequentava e veio para a Universal. Mas tudo que o pastor falou no altar, a senhora não ouve, a senhora não consegue ouvir, porque quando o pastor fala aqui, aí a pessoa fala assim, o pastor fala assim porque ele não está na minha pele. Ele não vive lá em casa. Se ele vivesse lá em casa, aí eu queria ver ele falar isso. Ela não quer ouvir. Não tem como ajudar. Só é ajudado, pessoal, por Jesus quem pede ajuda. E tem que ser na sinceridade. Não adianta você pedir da boca para fora. Zaqueu aqui, ó, ele mudou mesmo, porque quando ele recebeu Jesus na casa dele, ele falou, não, eu não posso continuar desse jeito, eu tenho que mudar. E para mim mudar, eu tenho que fazer isso. Ele tomou decisão. Você vê que no versículo 8, olha o que diz o versículo 8. E levantando-se, Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, pega a metade do que você tem, dá para os pobres. Se você dá 4 vezes para as pessoas que você enganou, olha, devolve o que você tirou das pessoas. Isso não está escrito aqui. E a Bíblia é um livro verdadeiro. O que está escrito aqui é isso. Ó. E levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Foi uma atitude dele, ele que era um homem apegado às coisas materiais, apegado ao dinheiro, apegado à riqueza. Ele abriu mão porque ele mudou. Ele trocou o espírito dele. Aquele espírito avarento por um espírito quebrantado, por um espírito que estava sobre Jesus. E ele diz ainda mais, e se em alguma coisa tenho defraudado, alguém restitua no quadruplicado, 4 vezes o que eu tirei das pessoas. Eu devolvo 4 vezes. Mudança de espírito. Então, queridos, esta fogueira santa, ela vai ter essa oportunidade para todos nós. Não é só os membros da igreja, os membros do grupo, não. É para todos nós. Qual é o seu espírito? Como que você tem vivido nos últimos anos? Talvez você tenha aceitado a doença. Talvez você tenha aceitado a velhice. Você já disse que já não pode mais nada, que já não tem mais condição, que você já fez muito, que você não vai fazer mais nada, porque você já não tem mais idade. Não se esqueça que Caleb foi para a guerra com 85 anos. E os 85 anos daquele tempo não é diferente dos 85 anos de hoje, não. A contagem era a mesma. Mas é o espírito da pessoa. Tem pessoas que têm um espírito para baixo, destruído, de tanto ouvir derrota, de tanto viver fracassos, a pessoa acabou absorvendo aquele espírito de fracasso, de derrota. Mas o Espírito de Deus levanta a todos nós. Tá certo? São pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra,
Mas o espírito dela não mudou, porque ela não obedeceu a palavra. O espírito dela é o mesmo. O pastor fala, você tem que perdoar. Ela fala, eu não posso perdoar. Eu não vou perdoar fulano. De jeito nenhum. Oh, mas não tem condição de eu perdoar fulano. Tu vai para o inferno, meu querido. O pastor fala para ela, fulana. Isso na mensagem, tá, pessoal? Não é no atendimento, não. Na mensagem que ela ouve lá no salão. O pastor fala do perdão, está falando para todos nós. Você não precisa de um atendimento particular para você ouvir a verdade. É só você abrir os ouvidos durante a reunião. E prestar atenção e falar, não, eu preciso mudar aqui, ó. Eu preciso absorver esse espírito dessa palavra de hoje. Porque essa palavra tem um espírito. Eu preciso absorver esse espírito para que eu venha mudar. Porque senão você vai continuar essa mesma pessoa. Talvez você é uma pessoa encrenqueira, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que só vive reclamando, só vive murmurando. O seu espírito é esse. Tem que mudar esse espírito. Você tem que ser uma pessoa agradável. Onde você chega, as pessoas têm que se sentir bem ao seu redor, ao seu lado. Porque o seu espírito é bom. Seu espírito é quebrantado. Aí tem aquelas pessoas que até que não aceitam a palavra de jeito nenhum. De repente tem um aí na sua casa que diz, eu nunca vou a essa igreja de ladrões. Eu não sei o que tanto você faz nessa igreja. É o espírito dela que é assim. Quando esse espírito for quebrantado, ela vai para a igreja. Tem outros que dizem assim, ó, já aceita uma palavra. E com alegria, aceita rapidinho. Mas ainda não recebeu o Espírito Santo. Está aí na igreja, está lutando, mas não recebeu o Espírito Santo. Então precisa receber o Espírito Santo. Você já mudou seu espírito, mudou sua maneira de agir, de ser, de proceder, mas você ainda não nasceu de Deus. Então você tem que nascer. E tem aquele outro, aqueles que já nasceram, já são batizados pelo Espírito Santo, mas estão vivendo luta, estão vivendo uma guerra. E essa guerra tem feito, muitas vezes, você até confessar o fracasso. Há momentos que você diz que Deus não está olhando para você, que você está sendo injustiçado, porque a luta tem sido muito grande. São esses 3 tipos de pessoas que nós temos na igreja. E Deus é com todos vocês, com todos nós. E essa luta nossa só vai terminar quando nós formos embora para casa. Ou então, quando o Senhor Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Aleluia. Espero estar. Ou ir antes com ele, para mim tanto faz, era até bom ir logo para não ficar aqui correndo risco. Porque a cada dia que a gente vive nesse mundo, Caleb, a gente corre o risco de cair em tentação. E a gente precisa vigiar muito. Tá certo, meus queridos? Zaqueu trocou o espírito dele. E você precisa também trocar o seu espírito. Para que Deus possa, então, abençoar grandemente a sua vida. Vocês entenderam? Era essa palavra que eu tinha para hoje, para você. Curva aí a sua cabeça, vamos falar com Deus. Poderoso Deus. Troca o nosso espírito, meu Pai. Porque talvez nós não temos o espírito de Zaqueu. Nós temos o espírito do Zaqueu antigo, não do Zaqueu novo. Talvez o nosso espírito é como o espírito de Barzilai. O espírito de Barzilai já dizia que ele era velho demais, que ele já não tinha mais prazer na comida, ele já não tinha mais prazer nas músicas, nem nas danças. Mas o Senhor quer nos dar o espírito de Caleb. Caleb, que com 85 anos ele falava, eu tenho a mesma força que eu tinha
tanto para ir na guerra quanto para voltar da guerra. E é isso que o Senhor espera de nós, meu Pai, que venhamos mudar o nosso espírito, que venhamos ter um espírito segundo a tua vontade e não segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Abençoa os Caleb, Jesus, aqui do bloco de Osasco, aqui do Brasil e do mundo. Abençoa, meu Deus, a todos aqueles que querem de fato te agradar, te servir, que de fato almeja, deseja a salvação da sua alma, morar contigo, meu Senhor, eternamente. Porque esse é o desejo da nossa alma. O desejo da nossa alma hoje não é conquistas materiais, porque tudo vai ficando por aí, meu Pai. Coisas que nós, quando éramos jovens, dava o maior valor, hoje já não tem mais valor nenhum. Então nos ajuda, meu Pai, meu Senhor Jesus, a manter a nossa salvação, nossa comunhão contigo. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todos os males. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra a nossa mente e os nossos ouvidos. E fala conosco, Senhor, para que venhamos trocar o nosso espírito. O espírito é a palavra que sai de nós, meu Pai. O espírito é a palavra que sai de nós. Se sair palavras de medo, de insegurança, de derrota, o nosso espírito está derrotado. Mas se de nós sair palavras de vitória, de conquista, de não ceder, de não retroceder, então o nosso espírito é vencedor. Poderoso Deus, nas tuas mãos eu entrego todos esses Calebs. Eu peço que o Senhor os guarde e os proteja de todos os males. No nome de Jesus. Digam graças a Deus.